Esse ano, a Organização Mundial de Saúde observou que a ansiedade e a depressão aumentaram 25% em todo o mundo apenas no primeiro ano da pandemia do Covid-19. E a cada dia que passa, cada vez mais os pesquisadores continuam a encontrar mais evidências de que o coronavírus realmente causou estragos em nossa saúde mental. Teve um estudo de 2021 que se referiu como mais da metade dos adultos americanos relatando sintomas de um transtorno depressivo maior após uma infecção por coronavírus. Ora, o risco de desenvolver esses sintomas, assim como outros sintomas ou outros distúrbios de saúde mental, permanece alto até cerca de um ano após a recuperação. Não é de surpreender que a pandemia tenha tido um impacto tão grande. É como se fosse um evento sísmico. Preocupações com a saúde, luto pela perda dos entes queridos, isolamento social, a interrupção das nossas atividades cotidianas foram uma receita certa para a angústia, especialmente no início da pandemia. Mas em comparação com aqueles que conseguiram evitar a infecção, ao mesmo tempo em que lidavam com os difíceis impactos de viver com a pandemia, as pessoas que adoeceram com o Covid-19 parecem ser muito mais vulneráveis a uma variedade de problemas de saúde mental. Realmente, há algo no coronavírus que realmente afeta o cérebro. Veja só, algumas pessoas sofrem depressão, enquanto outras podem ter derrames, ansiedade, distúrbios de memória, distúrbios sensoriais e por aí vai. Outros ainda não têm condições neurológicas ou psiquiátricas, né? Por que algumas pessoas ficam deprimidas quando tem o Covid-19? Na verdade, os cientistas ainda estão aprendendo exatamente como é que o coronavírus altera o cérebro, mas a pesquisa está começando a destacar algumas explicações possíveis. Alguns estudos, por exemplo, estão mostrando que o sistema imunológico entra em ação quando algumas pessoas ficam doentes. Elas podem acabar com a inflamação em todo o corpo e até chegando lá no cérebro. Há também algumas evidências de que as células endoteliais, aquelas que revestem os vasos sanguíneos do cérebro, são interrompidas, elas são rompidas, e durante um surto do Covid-19, e isso pode, inadvertidamente, permitir o que? A passagem de substâncias nocivas que vão acabar afetando a função mental. E tem mais, tem aquelas células chamadas micróglia, que normalmente agem como guardiãs, né, do cérebro. Elas podem se tornar meio esquisitas e em alguns pacientes começam a atacar os neurônios deles, danificando até sinapses. É possível que o Covid-19 até comprometa a diversidade de bactérias e micróbios no intestino, que a gente sabe que tem muita influência na saúde mental. Como foi demonstrado que os micróbios do intestino produzem neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, que acabam ajudando na regulação do humor, essa mudança pode estar na raiz de algum dos problemas neuropsiquiátricos do Covid. Agora a pergunta que não quer calar: quem está mais em risco? Um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento da depressão depois de uma infecção por Covid-19 ou qualquer doença grave é ter, claro, um distúrbio de saúde mental já previamente diagnosticado antes de ficar doente. As pessoas que tiveram sintomas graves de Covid-19 e tiveram que ficar num hospital durante a doença também aumentaram as chances de ter uma depressão. De acordo com estimativas da OMS, os jovens correm um risco desproporcional de comportamentos suicidas e de alta agressão depois da infecção covídica. A maioria das mulheres são mais propensas do que os homens a relatar efeitos de saúde mental depois da infecção pelo Covid. E tem mais, pessoas com problemas de saúde física pré-existentes, como asma, câncer, doenças cardíacas, têm maior probabilidade de desenvolver sintomas de transtornos mentais depois da infecção pelo Covid.
Além disso, as pessoas que experimentam uma grande interrupção do sono, um isolamento social ou mudança significativa em outros comportamentos, como a quantidade de álcool que elas acabavam consumindo ou o tipo de medicamentos prescritos que elas tomavam, podem ter maior probabilidade de enfrentar a depressão após os sintomas físicos do Covid-19 desaparecerem. O que sabemos é que ter estressores adicionais no meio do bolo pode prever sintomas depressivos mais tarde. Olha só que interessante, né? Alguns estudos sugerem que as pessoas que vivenciam esses estressores podem ser mais vulneráveis para o desenvolvimento prolongado do Covid em geral. Quando essa bomba de Covid-19 se torna depressão clínica, como é que é isso? Bom, e quais são alguns dos primeiros sinais? Então vamos lá. Enquanto você está no meio das coisas lutando contra a infecção viral, é normal você se sentir cansado, com dor de cabeça. Agora, quando você se sente fisiologicamente péssimo, isso pode interferir no seu humor. Já começamos por aí. Agora, eu nunca diagnosticaria alguém com depressão clínica nas fases agudas de uma infecção pelo Covid. Porque não dá, é muito precoce isso. Agora, se a exaustão e a sensação de estar sobrecarregado persistirem por 2 a 6 semanas depois da infecção e começarem até a interferir nas atividades do dia a dia, afetar negativamente os relacionamentos com outras pessoas, isso pode ser um sinal de depressão. Algumas pessoas com depressão podem também sentir uma tristeza persistente, um choro, irritabilidade, alterações de apetite ou no peso, dificuldade para pensar ou até se concentrar, ou até mesmo sentimentos de intensa culpa, inutilidade ou até desesperança. Eu vi muito isso no consultório. Aqueles com depressão severa podem pensar frequentemente na morte e até desenvolver uma ideação suicida. Gente, isso é muito sério. O que você pode fazer para tratar essa depressão pós-Covid, né? Bom, eu diria o seguinte: se você está preocupado com o fato de que você ou alguém querido seu está apresentando sintomas de depressão depois de uma infecção pelo Covid-19, é importante conversar com um médico ou um profissional de saúde mental, né? Nem todo mundo necessitaria consultar um psiquiatra para ser avaliado contra a depressão, né? Você pode, por exemplo, compartilhar o que está pensando com o seu médico convencional, aquele que você tem mais contato, para obter uma ajuda, né? Agora, o mais importante é procurar ajuda e, se for realmente necessário, o quanto antes possível. A depressão não é algo que você normalmente consegue superar sozinho. Agora, pode ser tentador usar recursos online, ferramentas de triagem, tem um monte de coisa de autodiagnóstico, pegar suplementos e ficar tomando para acalmar a inflamação que está relacionada ao Covid ou reparar a sua saúde intestinal. Tudo bem, mas muitas dessas intervenções ou não são confiáveis, ou ainda falta muita evidência para dar suporte, para dar apoio, principalmente se você quer se automedicar. Olha lá, o que nunca entendi, eu nunca aprovei esse tipo de atitude. É uma boa ideia fazer um balanço de sua dieta, do sono, do uso de drogas e de álcool. Tentar consumir alimentos mais nutritivos e estabelecer uma boa rotina de sono, por exemplo, pode sim ter um impacto extremamente positivo na sua saúde mental. As pesquisas sugerem que exercícios e também meditação podem ajudar a curar a mente em alguns casos. Agora, se as mudanças do comportamento, né, não funcionam, então um profissional pode recomendar uma terapia ou uma medicação, dependendo, claro, das suas necessidades individuais. Durante a pandemia, o acesso ao serviço de telemedicina e saúde mental se expandiu muito. Hoje, uma teleconsulta é uma coisa normal e aprovadíssima. Isso significa que você pode procurar mais facilmente um provedor de saúde mental, um médico, presencial ou online, mesmo que na tua região aí você não tenha um atendimento especializado, né, nessa área. Ainda não está claro quanto tempo leva para se superar os sintomas de depressão depois do Covid. A recuperação da depressão é um processo muito individualizado. Então, lembre-se disso. Muitas pessoas se recuperam após um breve período de tratamento, enquanto outras
experimentam recaídas, onde os sintomas melhoram e pioram e podem precisar tentar um tratamento diferente. Às vezes, a depressão parece sem tratamento, né, que não tem jeito, embora seja mais provável que isso aconteça em pessoas com casos leves, né? Agora, uma infecção por Covid, depois disso, você deve se dar um tempo e ser muito paciente. Uma infecção pode ser difícil de lidar. Use sempre o bom senso e você verá que poderá ter um resultado muito melhor para o seu quadro. Pense nisso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo encontro, se Deus quiser.